CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa noite. Boa noite aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa noite de estudos. Maravilha. Vamos estudar o capítulo 5, Bem-aventurados aflitos. Estamos no item 8. As tribulações da vida. Vamos lá, item 8. Capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, item 8. As tribulações da vida, nós estamos estudando as causas anteriores das aflições. As tribulações da vida podem ser impostas a espíritos endurecidos ou muito ignorantes para fazerem uma escolha com conhecimento de causa. Mas essas tribulações são livremente escolhidas e aceitas por espíritos arrependidos que desejam reparar o mal que fizeram e se exercitarem em proceder melhor. Esse é o caso daquele que, tendo feito mal à sua tarefa, pede para recomeçá-la, a fim de não perder o benefício do seu trabalho. Portanto, essas tribulações são, ao mesmo tempo, expiações que castigam pelo passado e provas que preparam para o futuro. Rendamos graças a Deus, que em sua bondade concede ao homem a faculdade de poder reparar seus erros e não condena de forma irremediável na primeira falta cometida. Aqui estamos, Jesus, reunidos em teu nome, para mais uma tarde, noite de estudos em torno do teu Evangelho, Senhor. Inspirai-nos, ajudai-nos a compreender estas palavras que o teu enviado, Allan Kardec, nos trouxe para nos conhecermos melhor e termos uma vida mais resignada diante das dores e das aflições que nos atingem em todos os dias, quase todos os dias, nesta reencarnação. Que seja então, Jesus, em nome que evocamos em teu nome o nosso altivo, que seja em nome do altivo, da coluna de espíritos que dirige o nosso CEAP, que seja em nome do amor, em nome do nosso amor, Lourdinha, do amor de Allan Kardec, de Leon Denis, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus acima de tudo, que damos por iniciado os estudos da noite de hoje. Que assim seja. Então vamos lá. Eu deixei as rosas lá na cozinha. Então nós lemos o item 5, o item 8, dizendo que muitas encarnações, como ele começa dizendo, as tribulações da vida podem ser impostas a espíritos endurecidos. Então, pode ser imposto pela lei uma reencarnação dolorosa. Pode ser até uma encarnação tranquila, mas é imposta. Pode ser. Porque o espírito é endurecido. Ou, como ele coloca, muito ignorante. Pode ser. Mas na maioria das vezes, a gente escolhe. Na maioria das vezes, a gente escolhe. Mas a gente estava estudando aqui anteriormente o livro Dramas da Obsessão, da nossa irmã Ivone, psicografia do Dr. Bezerra. Que história interessante e dolorosa, e de grande aprendizado para a gente. Então ele conta a história de uma família de 10 filhos, são 12 membros, pai, mãe, 10 filhos. Uma família de vida miserável. O chefe de família se suicida. A filha mais velha se suicida. O outro filho se jogou debaixo do trem, foi tirado por mãos ligeiras.
Quase que o trem o pegou. E já tinha tentado outra vez. Poxa, se jogar debaixo do trem quer se matar mesmo. E essas são as maiores dores que um espírito pode passar. Dona Ivone fala que as maiores dores que ela viu numa mesa mediúnica com espíritos sofredores. Ela chama de retalhados. Eles ficam juntando, pegando papel, lápis na mesa, como se juntasse os pedaços do mundo. Ficam enlouquecidos. Então, essa família estava toda a caminho do suicídio. Com a morte do chefe de família, a mãe, a minha esposa, ficou trabalhando. E quem estava ali obsidiando a família era um grupo de judeus, que essa mesma família toda perseguiu lá no passado. Bom, aquela encarnação delas ali, deles, eram todos da igreja, padres, a mãe foi quem delatou aquele grupo, todos estavam envolvidos na Inquisição. Todos envolvidos na Inquisição. E aquela encarnação ali foi uma encarnação, não diz ali se foi imposta ou se foi escolhida por eles. E já tinha se passado 400 anos. 400 anos. E a dor era imensa para aquela família. Uma dor imensa. Por que essa dor? Porque eles fizeram sofrer. Porque a Terra é um mundo de provas e de expiações. E a maioria de nós, ou todos nós, é que sofremos. Jesus não tinha o que sofrer. Um espírito puro. Olha o quanto Jesus sofreu. Então por que nós vamos reclamar das dores da vida? A gente pode amenizar. Mas o fato de você sair aqui e ver gente com fome ali na rua, você sofre. Você recebeu uma notícia de que, como todo mundo viu aí, daquele crime lá em Blumenau, você sofre. Quando você não sofre diretamente, você sofre indiretamente. Porque é muita dor. É um lugar de dor. E muitas dessas encarnações dolorosas são impostas e outras são pedidas. O espírito pede, ele se arrependeu, então ele pede para voltar, para poder resgatar o seu passado. Agora, aqui a gente tem tudo na casa espírita com muito mais facilidade para vencer. Vocês viram uma mensagem dada pelo plano espiritual? Prestaram atenção? Foi direcionada mais para a evangelização. E o que o Espírito fala ali? Fala que essas crianças são aqueles mesmos espíritos que nós abandonamos lá atrás. Fala que nós deixamos de passar fome. Vocês vão deixar de novo? Vão virar as costas de novo? Todos que passaram pela evangelização têm ligação com essas crianças. Têm ligação com o passado, se não com essas mesmo, com outras. Todos. E viraram as costas de novo. Espero que estejam em outra casa trabalhando. Porque somos todos espíritos endividados com a lei de Deus. Todos, sem exceção. Fala, André. Isso. Isso mesmo, você tá. Isso mesmo, André. Você está certo. Você está certo. Vamos lá. Marquinho, alguma pergunta? Luciana? Não? Então vamos lá. Vamos continuar. Vamos lá, Léo. Só chega atrasado, né, Léo? Atrasa esse teu relógio aí. Sei que veio de boa vontade, mas chegou atrasado.
Não está aí? Lá no Japão estão ouvindo eu chamar a tua atenção. O mundo inteiro. Quem é esse Léo que só chega atrasado? Quem é? Vamos lá. Número 9. Entretanto, não se deve acreditar. A gente está estudando aqui as causas anteriores das aflições. Semana passada estudamos as causas atuais das aflições. E hoje estamos estudando as causas anteriores das aflições. É o capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, item 9. Entretanto, não se deve acreditar que todo sofrimento passado aqui na Terra seja necessariamente o indício de uma determinada falta. Muitas vezes, os sofrimentos são simples provas escolhidas pelo Espírito para concluir sua depuração e apressar o seu adiantamento. Assim, sendo a expiação sempre serve de prova, mas a prova nem sempre é uma expiação. Entenderam isso? Então vamos lá devagarinho. Entretanto, não se deve acreditar que todo sofrimento passado na Terra seja necessariamente o indício de uma determinada falta. Aí você vem para a Terra. Vamos pegar logo um exemplo. Ele não está querendo dizer isso aqui, mas a gente pega logo um exemplo, o maior de todos os exemplos. Jesus precisava sofrer. E por que ele sofreu? Ele veio para o mundo de provas e expiações. Ele veio para o mundo cruel. Exatamente. Isso. Tá. Isso aí. Muito bem, André. Vai ouvindo aí, tá? Vamos lá. Não precisava passar por dor nenhuma. Mas o planeta é um planeta de dor. É como se a Terra é o seguinte, é como se você fosse sair de casa, tem que sair de casa para trabalhar. Não tem jeito. E está chovendo. Um temporal. Vai pegar respingo d'água. Uns vão tomar um banho, o ônibus vai passar, vai dar um banho. O outro vai sair no seu carro, mas vai botar uma capa, mas vai pegar respingo. E vai sofrer as consequências do temporal. Pode, mesmo num carro, ele cair numa vala. Não pode? Então a Terra é assim. Não é lugar de felicidade. A Terra não é um planeta feliz. Justamente porque nós somos espíritos, nós vamos ver lá na frente, rebeldes à lei de Deus. Olha o que nós falamos ali do drama da obsessão. Quanta dor provocado por eles mesmos. Aí ele continua aqui, ó. Vocês podem me interromper a hora que quiser, viu? Muitas vezes os sofrimentos são simples provas escolhidas pelo Espírito para concluir sua depuração e apressar seu adiantamento. Às vezes ele pede. Achou aí? Ele não tem que passar pela prova. Por isso, o que é a expiação? O que é a expiação? Me responda. Quem respondeu que é expiação vai ganhar o celular do Tiago. É isso aí. A expiação, olha, eu aprendi isso com altivo, hein? A expiação o espírito está devendo e ele vai ter que passar por aquela dor, ele tem que pagar, ele vai pagar, ele quer pagar. Então você vê, por exemplo, vamos pegar um exemplo bem clássico, a criança que nasceu com câncer, não tem cura, vai morrer daquele câncer, é uma expiação. O espírito está devendo, ele está devendo e ele vai passar por aquilo, ele vai pagar uma dívida. A minha amada e querida Lourdinha hoje está fazendo
ou estão fazendo? Português para mim é complicado. Estão fazendo. 5 anos. Verbo fazer, tá certo? Faz. Fazem 5 anos. Faz ou fazem? E o verbo aí não. Ou faz ou não faz. Pronto. Se passaram 5 anos. Verbo haver e verbo fazer no sentido de temporal não vai para o plural. Isso aí é a regra. Mas vamos lá. Se passaram 5 anos e 6 meses, são 5 anos e 6 meses, hoje, que a Lourdinha desencarnou. Todo mês eu me lembro. Uma saudade imensa. Mas foi uma expiação para ela. E foi uma expiação para mim. Foi uma expiação. É uma dor. Eu não acredito que venha outras grandes dores. Eu não sei o que eu andei fazendo por aí. Então, qual foi a causa da dor dela? Lá no passado. Então ela veio e tinha que passar por aquilo, expiação. Para mim, expiação. Foi uma expiação. Uma dor muito grande. Eu sofri muito por isso. E também uma prova. O que é a prova? A prova, o que é a prova, Léo? O que é a prova? A prova é a fixação de conceitos. Como você vai lidar com a dor? A prova, ela é um aprendizado, é a fixação de conceitos. A expiação, o espírito está doente, ele tem que passar por aquilo. De maneira que toda expiação é uma prova. Mas nem toda prova é uma expiação. Eu passei por uma expiação e também é uma prova. O que é que eu vou fazer com isso? A esposa desencarnou, uma dor muito grande. E agora? Estou sem ela fisicamente. Vou fazer o que da minha vida? Você tem um leque de opções. Você pode se revoltar, você pode ficar reclamando de Deus. Você, peraí, André, você pode se desesperar. Não me atrapalha. Você pode se desesperar. Você pode se suicidar. Você pode, me livrei de um problema. Você pode entrar em depressão. Então, é uma prova. É uma prova grande. É uma expiação e é uma prova. Agora, nem toda prova é uma expiação. Estar aqui na Terra já é você estar em prova. Você está no temporal. Por isso que ele colocou aqui, ó, dessa forma, ó, muitas vezes os sofrimentos são simples provas escolhidas pelo Espírito para concluir sua depuração e apressar seu adiantamento. Assim sendo, a expiação assim sendo, a expiação sempre serve de prova, mas a prova nem sempre é uma expiação. Então vou contar para vocês aqui, eu já contei para alguns, vou contar de novo. Alguma lembrança minha lá do passado, uma lembrança bem dolorosa, quando eu soube que ela morreu e ela foi assassinada, e eu estava preso. Não vou contar tudo não. Estava preso. E a pessoa chegou lá, que me prendeu, e falou assim, falta você, ela morreu. E você, o que vai fazer? E eu me suicidei. Agora, de novo, olha a prova aí. Passado algum tempo, algum período, ela morre de novo, vem na cabeça, vem o suicídio, vem. O que você vai fazer? A fixação de conceito aí. É a lei circular. A lei evolutiva, ela é circular. Então você vai tangenciando sempre o passado. Foi aqui que você falhou. Luz amarela. Você vai passar por aqui. Por essa prova. Por essa expiação. O que você vai fazer?
Vai se suicidar de novo? Graças a Deus, continua. Você vai embora. Entendeu? Ao passo que, também, por lembrança, por que aquilo ali? O câncer aqui. Uma determinada vez, eu também morri. Fui pego, fui morto. E ela se suicidou. Vou pegar ela se suicidou. Bateu com a cabeça na pedra. Olha aí vindo a expiação. A marca do perispírito. Olha lá a marca. Desencarnou, se livrou, graças a Deus. A prova e a expiação agora é minha. O que a gente está fazendo com isso aí? Depois a gente se reencontra de novo. O altivo, eu estava com ele lá uma vez no hospital, ele estava tomando a quimioterapia. Aí eu perguntei para ele assim, altivo, e aí? Você vai morrer disso daí? Vai desencarnar? Não vai? O que o doutor Herman fala aí? Aí ele olhou para mim e disse assim, ó, Nilton, o doutor Herman disse que... Eu falei, o que é isso aí, essa doença aí? O doutor Herman disse que eu vou ter que morrer mesmo. Um dia eu vou ter que morrer. E já que eu vou morrer, aproveita e pega umas coisas lá do teu passado e resolve de uma vez. É, né? Tá legal. Tá, então reza aí por mim então, tá? Para nada negativo vir, tá legal? Aí ele falou, o André tá desde manhã atrás de mim. André, não, tá certo, você tá certo. Você deu café e pão para ele. Ele acabou de tomar, falou assim, me dá um cafezinho aí. Acabou de tomar. Ontem ele almoçou, fiquei satisfeito. Está satisfeito? Estou satisfeito. Seu Nilton, há 40 anos que eu não como. 40 anos que ele não comia. Vocês estão vendo o que é prova? Isso é uma prova. Isso é uma prova. Então, vamos lá, André, senão atrapalha. Vai escutando. Ele falou ao altivo. Então, já que você tem que morrer mesmo, aproveita esse negócio lá do passado. E nem sempre a gente traz uma coisa do passado recente, pode ser um passado remoto. Olha a questão dos judeus lá, a perseguição. Foi lá no século XVI, já tinham 400 anos. E para o perseguidor foi ontem. Na mente dele, ele foi levado do Rio Grande do Sul para Minas Gerais, pelos espíritos guias lá, pelo Roberto. Para ele estava caminhando nas ruas de Lisboa e ele via tudo que estava, ele coloca um termo interessante, decalcado na sua mente. E ele vai olhando, para ele estava caminhando nas ruas de Lisboa. E na verdade ele foi volitando do Rio Grande do Sul até Minas Gerais, pelos guias. É decalcado, é o que está no livro. Eu levei o livro para lá. De decalcagem e decalcagem. Aí você vê, para o grupo que estava sofrendo ali, era uma expiação, uma prova e uma expiação. E eles não resistiram, não estavam resistindo. E diz lá, se não fosse a intervenção do plano espiritual, a família toda ia se suicidar. Não consegue. A gente faz tanta bobagem numa vida que leva depois várias para poder... Uma vez eu perguntei assim para o altivo, o que você fazia no passado? Quem era você lá na época do Cristo? Ele falou brincando assim, eu cuidava dos leões. Falou de onda, né? Falei, altivo, e eu fazia o quê? Você me ajudava. Falei, tá bom. Pelo menos eu te ajudava, né? Não atrapalhava. Então vamos lá, aí ele continua aqui, ó. Assim sendo, a expiação sempre serve de prova, mas a prova nem sempre é uma expiação.
Porém, provas ou expiações, na verdade, são sinais de uma inferioridade relativa, visto o que é perfeito não tem mais necessidade de ser provado. O espírito, portanto, pode ter adquirido um certo grau de evolução, porém, querendo avançar mais ainda, solicita uma missão, uma tarefa para cumprir, e pela qual, se sair vitorioso, será tanto mais recompensado quanto a luta mais penosa que tenha sido a luta. Por exemplo, aquele exemplo que você deu, Léo, lá da Malé, como é o nome dela? Da Alice. Alice tinha 5 filhos excepcionais e não tinha marido. 5 filhos excepcionais, 3 em estado complicadíssimos, 2 ainda dava para levar, né? 5. Aí, né, as críticas, né, aquelas coisas todas de gente falando, não sei o que fala, só que não estavam falando bem, estavam fazendo crítica. O que o Dr. Herman falou? Fala aí. Que a gente não devia julgar. Então vamos lá. Vou falar aqui no microfone para as pessoas ouvirem. Espera aí, André. Isso mesmo. Tá certo. O André tá sempre certo. A senhora, que teve 5 filhos excepcionais, estava recebendo algumas críticas. O Dr. Hermas falou que nós não sabíamos de nada, que ignorávamos quem era aquela pessoa, que ela não tinha relação nenhuma com aqueles espíritos, ela veio apenas para receber aqueles espíritos, porque ninguém queria receber. Aí você escutando, você fica desse tamanho, né? Olha aí, um espírito que veio numa prova, que é uma prova, que se ela saísse bem, como ele acabou de dizer aqui, ia dar, na sua evolução. E quantos por aí que a gente não sabe da vida de ninguém? Quanto anonimato por aí. Olha lá, tá tomando conta de você ali, ó. Olha lá. Quantos no anonimato por aí? Que a gente não sabe. Exatamente o que ele está dizendo aqui. Trata-se mais especialmente dessas pessoas com instintos naturalmente bons, de alma elevada, com nobres sentimentos inatos, que parecem não ter trazido nada de mal de suas existências anteriores e que sofrem as maiores dores com uma resignação cristã, pedindo a Deus para suportá-las, sem se queixarem. Ao contrário, pode-se considerar como expiações as aflições que provocam queixas e fazem com que o homem se revolte contra Deus. As que provocam queixas são expiações mesmo. Mas a pessoa pode passar por uma expiação sem reclamar. Eu nunca vi a minha esposa falar um ai contra Deus. Ela chorava de dor, mas nunca reclamou, nunca se revoltou. Buscou todos os recursos que estavam ao alcance, médicos e espirituais, para aliviar a dor, para se curar, porque ela tinha esperança de se curar. Eu também, eu nunca me vi sem ela, não me via. Embora tudo conduzisse ao desencarne, mas eu não enxergava, só enxerguei e fiquei sem acreditar no dia que o médico falou, olha, não teve jeito, desligar um aparelho. Aí a casa caiu para mim. Eu nunca vi ela reclamar. Passou pela expiação.
É certo que o sofrimento que não desperta lamentações, olha aí, pode ser uma expiação. Mas sempre que tem lamentação é expiação. Mas tem sofrimento, como esse que eu falei, desperta lamentações. É certo que sofrimento que não desperta lamentações pode ser uma expiação também, né? Mas esse tipo de comportamento é um indício claro de que tal expiação foi escolhida voluntariamente e não imposta, sendo também a prova de uma forte resolução, o que é um sinal de progresso. Você viu o altivo reclamar alguma vez? A boca sangrava, ele não conseguia mais comer. É isso mesmo. É isso mesmo. Entende? Você está certo. Entenderam? Entendeu, Léo? Alguma colocação? A gente estudar o Evangelho assim é gostoso, né? Os outros itens, o item o 8, o 7, o 6 foram mais interessantes, né? Das coisas mais patentes que a gente fez. Mas vamos lá, número 10. Achou aí? Achou? Número 10. Os espíritos só podem aspirar à felicidade perfeita quando são puros. Só o espírito puro aspira à felicidade perfeita. Qualquer falha que tenham cometido lhes impede a entrada nos mundos felizes. Eu estou me lembrando aqui do Inácio Bittencourt. Olha a intimidade, o Inácio, né? O espírito Inácio Bittencourt. Ele falando lá no estudo de medicina espiritual, para o grupo que estava lá, infelizmente eu estava presente ali, ouvi muita coisa, aí eu ficava sempre quieto, ouvindo só e ouvindo as perguntas. Porque tinham pessoas muito mais capacitadas lá no grupo e eu ficava só ouvindo, né? Ele falou assim, determinada vez, eu fui levado a um lugar, um planeta aqui diferente da Terra, para visitar um grupo de espíritos. Era um grupo enorme. E esses espíritos eram muito, mas muito melhores do que vocês todos juntos aqui. Muito superiores a vocês. Aí eu perguntei, dizia o Inácio, perguntei àquele que me levou lá, por que esses espíritos estão aqui? Eles não têm nada, não vejo nada de mal neles, nada, são espíritos bondosos. Aí o instrutor falou assim, presta bem atenção, fixa bem a alma de um deles, fixa bem. Aí ele viu no espírito, naqueles espíritos, eles estavam lá porque eles tinham uma pontinha de tristeza na alma. Uma ponta de tristeza. O que a gente chama aqui de depressão. Talvez não tivesse no grau da depressão, mas eles tinham uma... E eram espíritos bondosos. Mas eles não podiam alçar um mundo feliz porque ainda tinham aquela tristeza. Então não eram puros. Não eram puros e não podiam ficar entre os bons, porque ainda tinha tristeza. Isso. André, tá bom. Hoje você só vai ouvindo, André. Na outra aula eu deixo você falar bastante, tá? Tá legal? Então eles tinham ali uma pontinha de tristeza. Não podiam ascender. Tá no grupo que tinha a mesma elevação com ele, do que eles. Você vai entender cabeça, né? De gente. Como é que esses espíritos tinham tristeza, ponta de tristeza? Aí diz aqui,
São como os passageiros de um navio atingidos pela peste, aos quais é proibido desembarcar em uma cidade até que tenham descontaminado. Olha aí, esses espíritos não se descontaminaram dessa tristeza. Então eles não podem desembarcar no mundo mais feliz. Eles não precisavam voltar para a Terra, porque a Terra seria um mundo muito doloroso para eles. Mas eles também não podiam entrar naquele mundo, ou como diz aqui, desembarcar naquele porto antes que tivesse descontaminado. Interessante, né? É nas suas diversas existências corporais que os espíritos se libertam, pouco a pouco, das suas imperfeições. As provações da vida, quando bem suportadas, fazem progredir. Como expiações, elas apagam as faltas e purificam. São um remédio que limpa a ferida e cura o doente. Você pode pegar o livro Céu e Inferno ali para mim, por favor? Eu tenho aqui a chave aqui dali. Pega um ali. Ah, tem aí. Beleza. Obrigado. Daqui a pouco eu vou ver o Céu e Inferno. Portanto, aquele que sofre muito deve dizer que tinha muito a expiar e se alegrar por ser curado em breve. Depende dele, pela sua resignação, tornar esse sofrimento proveitoso, não perder o seu fruto com lamentações, nem o que ele teria que recomeçar. Ó. Se eu ficar reclamando, meu Deus, por que eu fiquei sozinho? Por que você levou a Lurdinha? Blá, 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 blá. Eu não passei pela prova. Eu não vou poder ficar junto dela. Eu vou ter que passar de novo, porque eu fiquei reprovado, vou ter que voltar de novo sozinho. Para aprender a não reclamar. Aí o que a gente faz? A gente busca os recursos. Nós temos o recurso da prece, do trabalho no bem. Então a gente vai preenchendo o nosso coração dessa forma. Para a gente terminar, vou ver se eu encontro aqui. Vocês querem perguntar alguma coisa? Você abriu logo aqui nos demônios, né? Está marcado aqui, ó, capítulo 9. Tem um espírito aqui no livro do No Céu e o Inferno, que eu acho que é expiações terrestres. Se não for expiação terrestre, é sofredor. Acho que é espíritos arrependidos, não. Eu vou falar rapidamente dele, se eu não achar aqui. Expiações terrestres. Tá aqui. Tem o Marcel, que é o menino do número 4. Lembra? Esse menino estava no hospital, mas não é esse que eu quero, não. Ele sofria muitas dores. Quando o médico ia, ele falava baixinho: me dá um remédio daquele, para eu não perturbar os meus amigos de quarto com o meu choro, com a minha dor. Aí conta aqui por que ele sofreu tanto. Mas tem um aqui que é muito interessante, que é a Julienne Marie História de um Criado. Mas não é essa aqui. É o outro. Deixa eu ver se eu acho. Vocês me perdoem em casa. Ó, Enterrado Vivo, Antônio Enterrado Vivo. Também não é esse. Letil, eu acho que é o Letil. Eu vou ler um pedacinho aqui do Letil. Não é o Letil também, não. O livro Céu e Inferno é riquíssimo. E essas histórias aqui,
é cada uma melhor do que a outra. Ele agradece, ele morre agradecendo. Pronto, eu não achei. Eu acho que achei aqui o cego. Pronto, vocês leiam o céu e o inferno todo que vocês vão achar. O que aconteceu com esse espírito? Ele agradece aqueles que infringiram a dor que ele passou. Então, ele era pobre, miserável. 2 filhos deles foram tirados do seio da família e levados para a guerra. Foram acusados de um crime que não cometeram e por isso foram condenados à morte ou enforcamento. A filha foi violentada e morta, a esposa também, e ele passa as piores dores que vocês possam imaginar, e ele diz o porquê daquilo tudo. Então ele começa agradecendo aos seus algozes, porque ele nunca reclamou do que aconteceu, nunca reclamou a Deus, e agradece àqueles que o fizeram sofrer, porque eles ajudaram-no a se elevar. E ele conta o passado dele, por que é que ele sofreu aquilo tudo. Então ele conta o que ele fez sofrer lá atrás. Então, as causas anteriores das aflições, felizmente a gente esqueceu, mas ninguém sofre sem ter um motivo. Ninguém sofre injustiça de Deus. Deus é justo, Deus é bom. E a gente não pode perder a fé, a força de viver. A gente não deve reclamar. O país passa por dificuldades grandes, passará por mais dificuldades, a gente está vendo. O mundo todo passa por dificuldades, tempos difíceis virão e nós temos que nos segurar em nossa fé, no amor de Jesus, no amor de Deus, para a gente não ter que voltar de novo e passar por tudo novamente. Vamos encerrar aqui. Hoje vocês falaram demais, hein? Não me deixaram falar nem um pouquinho. Né? Vamos rezar então? Isso. Isso mesmo. Jesus, muito obrigado pela noite de estudos. Fechamos os estudos a respeito das dores que passamos. O nosso mestre Kardec, pedagogo, que didaticamente dividiu os sofrimentos na Terra com as causas anteriores das aflições, com as causas atuais das aflições e as causas anteriores. E vimos o quanto é justo a dor que campeia nesse planeta de provas e expiações. Ajuda-nos, Senhor, a passar pelas provas, as provas que vão chegar, as provas que já chegaram, sem reclamar, resignadamente, lutando por dias melhores. Que saibamos vencer um dia de cada vez. Pedimos então forças para não cairmos em tentações, para não sucumbirmos diante do mal. Ajuda-nos, Jesus. Pedimos ajudas aos espíritos benfeitores da nossa casa, os nossos guias. Pedimos ajuda ao altivo, pedimos ajuda à coluna de espíritos que sustenta o SEAP. Pedimos ajuda a Deus, nosso Pai. Em nome do nosso querido irmão altivo, que, em nome da direção espiritual do SEAP, de Leon Denis, de Allan Kardec,
em nome do amor, em nome do nosso amor, minha querida, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus acima de tudo, é que damos por encerrado, com a tua permissão, Senhor, os estudos da noite de hoje. Que assim seja.